bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Plenamente Psicanálise. Hoje iremos trabalhar um tema bastante importante que acontece na vida de todo mundo. Já deve ter acontecido na sua, já aconteceu na minha diversas vezes e às vezes nos assusta. Porém, é algo que acontece com qualquer um. Qual é esse tema? É o luto, né? Mas não vou falar somente do luto, vou falar também do luto como um olhar de atenção e acolhimento e vou passar algumas dicas de superação. Primeiro vamos entender o que é esse tal de luto. O luto é um processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causados por uma perda. É uma angústia dessa perda por um ente querido que morreu, alguma pessoa muito querida que veio a falecer. Mas não só isso, o luto também pode acontecer quando vivenciamos algumas situações como, por exemplo, a perda de um animal de estimação, seja ele por morte, ou porque fugiu, ou porque foi roubado, alguma situação nesse sentido. Então você tinha muito afeto por aquele animal de estimação, e aí acabou perdendo ele, então vem o luto. Também o fim de um relacionamento amoroso, um namoro, um noivado, um casamento, né? Uma amizade, um prejuízo muito grande financeiro ou material, por exemplo, uma casa que pega fogo, queima as coisas, então a perda material, um desmoronamento, um acidente nesse sentido, a perda material, um acidente que venha a destruir um veículo, né? Então é uma perda material. Também a falência de uma empresa, que pode ser sua ou você empregado nessa empresa e acaba então perdendo o emprego. A perda da saúde por alguma doença muito grave ou a perda de membros do corpo, por exemplo, uma perna, um braço ou um acidente que deixa a pessoa imóvel, né, de cama ou de cadeira de rodas, então há um processo aí nesse sentido. Também no caso de demissão de um emprego, né, ficou desempregado. Então essas são algumas situações onde o luto com certeza irá aparecer e ele é muito importante na nossa vida, ele não é ruim. Essas fases que nós vamos ver do luto, são 5 fases, foram descritas por uma psiquiatra chamada Elisabeth Kübler-Ross, que escreveu um livro intitulado Sobre a Morte e o Morrer. Quem tiver oportunidade, leia este livro, é muito bom. Geralmente nós temos medo de falar sobre o luto, mas o luto faz parte da vida, assim como o nascer e o morrer. E dentro da nossa vivência, dentro dos nossos dias, do nosso cotidiano, o luto vai aparecendo em maior ou menor escala, mas o luto sempre nos acompanha nessa vida. Então nós é que precisamos saber trabalhar com o luto, com a perda, porque ela inevitavelmente virá para a nossa vida. Então, uma vez que ele aparecer, a questão não é, apareceu. A questão primordial é o que é que eu vou fazer com isso que aconteceu. Então, buscar essa superação. Vamos ver então essas 5 fases que a escritora Elisabeth Kübler-Ross escreve no seu livro Sobre a Morte e o Morrer. Essas são 5 fases. A primeira fase é a negação. É muito comum nós, pessoas, negarmos que aquilo está acontecendo com a gente. Então, geralmente a pessoa fica num isolamento, ela fica retraída, ela se isola das pessoas por causa daquilo que aconteceu. É um mecanismo de defesa, temporário, mas é um mecanismo de defesa, né? Para aguentar a dor emocional que segue ao fato acontecido. Na verdade, é uma espécie de para-choque, né, que alivia o impacto daquela dor, da notícia, do fato que aconteceu ou que eventualmente possa vir a acontecer. Como é que eu trabalho com a questão da negação, que é a primeira fase do luto? Primeiramente, gente, sempre, quando nós vemos uma pessoa que está sofrendo, nós precisamos acolher esta pessoa.
né? Nós precisamos respeitar aquele sentimento, mesmo que seja negação, né? E tem um tempo para isso acontecer, e cada pessoa tem o seu tempo. Não é medido em horas, dias ou meses, é um processo psicológico interno de cada um de nós, é um mecanismo de defesa, como eu já disse. Então, não adianta contradizer ou encher a pessoa de otimismos. Por exemplo, mas não adianta você sentir isso, você não tem solução. Está contradizendo, mas ela está sentindo aquela dor, a dor é dela. Também não adianta dizer, não, isso passa, logo está tudo resolvido, fique tranquilo, fique tranquila, isso não é nada, tudo vai dar certo. Também não vai resolver, porque a dor emocional é muito grande. Então, às vezes, é melhor ficar em silêncio. E se você estiver passando por essa fase, fique tranquilo. Fique tranquila, não se cobre, não se puna, né? Não dê uma punição a você por isso que está acontecendo. Viva essa fase, tranquilo, dentro da normalidade possível, né? Vivencie esta fase. Qual é a segunda fase? A segunda fase que a escritora Elizabeth fala é a raiva. Que é esta raiva? É a raiva ou revolta por aquele fato estar acontecendo com a pessoa, né? Então, existe um pouco de agressividade, né? Porque aquela pessoa está enlutada pela dor que está passando. Procura culpados e questionamentos, perguntando sempre assim, por que comigo? Por que aconteceu com ele, com ela? Então vem a famosa pergunta, por quê? Por que tive de passar com isso? É um questionamento de muita raiva, né? Por que não tive tempo de falar com a pessoa? Por que não estive ali? Por que não tive esta oportunidade? É muito carregado de raiva por aquele fato ter acontecido, né? Planos não realizados, que eu ia viajar com a pessoa, eu ia fazer alguma coisa, eu ia casar, eu ia construir, eu iria fazer alguma coisa. Não deu tempo, né? Então, vem a raiva. Por que eu não tive a oportunidade? Vem o remorso, né? Às vezes uma briga, ou um distanciamento. Por que não me deu tempo de falar com essa pessoa? Por que não tive tempo? Por que não me foi permitido isso? Então, vem a raiva. O que eu posso fazer nesse sentimento de raiva com a pessoa, ou às vezes se eu estou passando por isso? Primeira coisa, acolher. O acolhimento é o silêncio de acolher e ficar ao lado da pessoa, né? Sem dizer muitas coisas. Às vezes, falar nesse momento não resolve. É melhor escutar. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Escute mais e fale menos, né? Acolher, então, também respeitar o tempo e o sentimento desta pessoa pelo fato que ela está passando. Igualmente entender que a raiva é uma fase necessária dentro do luto. Sentir raiva não é errado, é um momento emocional, né? Não se vitimizar quando a pessoa está com raiva. Mas eu estou tentando te ajudar e você não quer. Eu estou aqui para te ajudar e você não quer. Você fica aí brigando e com raiva. Ora, a pessoa está passando por aquele momento. Vamos respeitar. Fique em silêncio. Simplesmente acolha. Nada mais deve ser feito nesse momento. Além de, naturalmente, prestar atenção no que a pessoa está sentindo, né? Prestar atenção nesta pessoa ali. Qual é a terceira fase, o terceiro estágio que a escritora menciona? É a negociação e a barganha. Isso tudo, gente, são estados emocionais de defesa que a gente vai construindo. Então, nesse terceiro estágio, que é a negociação e a barganha, a gente começa a tomar uma consciência de que as coisas talvez possam voltar a ser como antes, né? Nós fazemos acordo com figuras importantes para nós. Aqui entra, por exemplo, Deus, né? Ou entes espirituais aos quais nós acreditamos, e nós dizemos assim, faça as coisas voltar como antes e tudo vai ficar bem. Tentamos, eu vou fazer essa promessa, eu vou andar não sei quanto, eu vou fazer tal coisa, eu não faço mais isso, eu faço mais aquilo. A gente tenta se comprometer com algo para que a situação volte a uma normalidade, que muitas vezes não tem condições de voltar. É o caso, por exemplo, de um falecimento. Não há possibilidade da pessoa voltar. Faça qual barganha você quiser. Então, a pessoa procura acreditar que se ela fizer algo,
aquilo vai voltar, vai retroceder e vai acontecer o que estava acontecendo antes. Isso não é possível. Então, como que a gente pode fazer? Novamente, gente, o que nós fazemos é acolher a pessoa nesse momento. Por mais que ela fale coisas esquisitas, que ela faça promessas estranhas, apenas acolha, escute esta pessoa, né? Então, escutar essa pessoa, acolher essa pessoa é algo muito importante, tá certo? Porque ela está passando por aquele processo, aquele sentimento, né? Respeitar esse tempo e também dialogar, mostrando à pessoa o passado e o presente, o que havia e o que pode vir aí a acontecer mais para frente. E, por fim, a quarta fase é a depressão. Quando a pessoa percebe que não tem mais como lidar com aquela situação, porque realmente não vai ter jeito, aquele fato vai acontecer, a pessoa está num estágio de doença terminal, por exemplo, ela vai morrer, né? Aquilo vai acontecer, aquele fato já aconteceu, não tem mais como negar. Então, nesta quarta fase vem finalmente a depressão, aquela canseira de lutar, porque passou pelas fases, né? Buscando a negação, a raiva e finalmente a barganha. Então, nesta quarta fase, nessas três fases, nenhuma delas deu certo. Então, nessa quarta fase, vem aquela canseira, puxa vida, eu tentei, não deu certo, não teve jeito. Alguns papéis acabam com os fatos que vão acontecendo. Por exemplo, se é no caso de morte do pai, da mãe, de irmãos, do cônjuge, né, da esposa, do marido, não há mais ele para fazer aquilo que estava sendo feito. Então, não tem mais o que fazer. O desemprego, não tem mais o emprego. O relacionamento, ele acabou, não tem mais o que fazer. Então, não sei o que vou fazer de agora. O que eu vou fazer? Não tenho mais aquilo, não tenho mais aquele chão, como se fala, né? Então, vem finalmente a depressão, a grande tristeza, porque compreendemos que não temos poder para modificar aquela situação. Então, o que se faz com essa pessoa? Novamente, acolher a pessoa, respeitar aquele sentimento, aquele tempo que a pessoa está tendo e, com isso, se for necessário ainda, encaminhar a um psicanalista. Nós estamos aqui, procure um psicanalista para poder auxiliar, digamos assim, tecnicamente a pessoa a reencontrar o caminho, né? A se reestabelecer. Uma quinta e última fase que a escritora menciona é a aceitação. Quando depois de todas essas 4 fases, realmente a pessoa compreende, bem, acabou, o que é que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer? Então, vem justamente a pergunta de como lidar com essa situação, né? Vem o sentimento de sobre as emoções, sobre a frustração, dificuldades, e procura-se de uma forma serena visualizar um novo futuro, né? A partir dali, o que vai fazer a partir dali. Então, é uma adaptação que se pede para a pessoa, né? A vida pede que a pessoa se adapte àquilo ali. E é um período de recolhimento, de introspecção, vai ficar as saudades da perda e vai ter que aceitar esta nova realidade. O que nós podemos fazer com pessoas que sentem este tipo de situação, que é a aceitação aí nessas fases do luto? Novamente, acolher e incentivar a pessoa para que busque novas alternativas, novas possibilidades. Ajustar e superar aquele fato que aconteceu. E não simplesmente reprovar porque ela está num período, de perda, de revolta. Então, é um momento, gente, é um momento que a gente passa, né? Não há um tempo definido, né? Ele pode levar até 1 ano. Geralmente, quando há grandes perdas, então, por exemplo, o falecimento de uma pessoa, essa perda ela é recordada pelo menos durante 1 ano, né? É o primeiro mês, é o dia das mães sem a mãe, é o dia dos pais sem o pai, ficou sem o filho, aí vem o dia das crianças, a lembrança muito forte. Então, o primeiro
primeiro ano, geralmente, é um período de grandes recordações. E nós precisamos sempre, lembrem-se, acolher e acompanhar a pessoa que está de luto. E se isso aconteceu com você, então você também precisa compreender que talvez passe por essas 5 fases. Mas uma vez que passou por elas, precisa dar seguimento à vida, né? Arranjar um novo emprego, talvez um novo animalzinho de estimação, um novo relacionamento, e quando há falecimento de entes, lembrar-se das coisas positivas, das coisas boas que vivenciou. Sempre tem um fato bom. Apegue-se a isso e siga adiante, tá certo? Gostaram deste vídeo? Foi bom o tema? Então, coloque seus comentários, comente aí o que achou, qual outro tema você gostaria que trabalhássemos aqui no canal Plenamente Psicanálise. Agradeço muito sua atenção e nos encontramos no próximo tema.